Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise das altcoins. Como tradição, terça-feira aqui vou analisar as altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem, beleza? E inclusive a gente também vai falar sobre Ronin, porque tiveram alguns comentários aqui sobre Ronin desabou e sim, a gente teve um grande sinal dentro de Ronin na data de ontem, tá? E aqui eu vou dar exatamente uma bronca naquelas pessoas que foram manipuladas pela mídia na data de ontem, beleza? Mas a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico que alguns interessa aí. Olha só, antes da gente falar das altcoins, a gente vai passar no Ether aqui. O que a gente tem de construção aqui, ó, dentro do Ether, num gráfico semanal, é exatamente uma cunha ascendente. Lembre-se que uma cunha ascendente, ela é um padrão de continuação de um movimento, ou seja, ela é um padrão de alta. E a partir do momento que a gente tem o rompimento da linha de tendência de baixa, ela é um padrão de reversão. Não ache que uma cunha ela só é um padrão de reversão, tá? Ela é um padrão de continuação até que a gente tenha exatamente o rompimento dela. E olha só, se a gente olhar para Ether aqui, a gente vê que, cara, temos pontos bem claros aqui, né? O ponto claro que a gente tem aqui de suporte vai ser essa linha base e o ponto claro que a gente vai ter de resistência vai ser essa linha superior aqui. Para o Ether romper essa região aqui, cara, pode levar muito tempo ainda. A gente está falando que o preço pode subir até os 3.200 ali e ainda continuar dentro dessa cunha para depois fazer o seu rompimento ou para baixo ou para cima. Se a gente analisar o ciclo passado, a gente vai ver que o Ether não tinha exatamente essa cunha, mas ele tinha uma linha de tendência de alta aqui que era um ponto de resistência. Olha que louco! Quando a gente faz o rompimento dessa linha aqui, é quando a gente inicia a nossa bull run. Então o que a gente pode ficar ligado exatamente nesse ativo? Para os dois movimentos. Olha só, vamos ser estrategistas nesse momento aqui. A gente não vai simplesmente olhar, achar porque apareceu uma cunha diante da minha frente e eu vou ficar 100% vendido agora porque lá na frente o mercado vai cair. Cara, não adianta você só acertar a sua análise, você também precisa acertar o time da sua análise. Então, para a gente ser estratégicos exatamente nesse aspecto aqui, a gente tem uma cunha diante da nossa frente, o que nós fazemos? A gente considera que vamos dar continuidade nesse movimento. Se a gente romper essa cunha para baixo, a gente pode tomar uma decisão ali de vender, realizar alguma coisa ou simplesmente se preparar para uma queda com mais caixa para poder fazer compras mais agressivas lá na frente. E se a gente tiver um rompimento para cima, a gente sabe que a gente vai estourar uma bull run. Então a gente tem que estar posicionado dentro do ativo. Olha só, você tem uma cunha diante da sua frente e você vai se preparar para os dois cenários. A gente já está falando para o cenário lá na frente do rompimento na parte superior ou do rompimento na parte inferior dessa cunha. Como que você vai se preparar para ambos os cenários, tá? Saiba responder essa pergunta aqui que você vai estar simplesmente sendo estratégico. Quando a gente olha ali para um curto prazo, quando a gente olha para um período ali diário, a gente vai ver que, cara, temos um canal de lateralização aqui, ó, excelente, ótimas fases de aporte, ótimas fases de acumulação para o longo prazo. Big players estão acumulando aqui dentro, a gente vê isso por conta do volume, tem muita gente com interesse comprador aqui dentro, então a gente pode acumular junto com esses caras também. Para mim, Ether é super descontado em 2.300, tá? Para mim, cara, isso daqui a gente tem uma excelente oportunidade diante da nossa frente. Bom, partindo aí para algumas altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem, né? Cara, vocês comentaram aqui vários ativos, vou analisar a Pendle que vocês me pediram, aí também ICP vou analisar, Gilmarzão aqui, cara, Gilmar, para quem não sabe, esse cara tá no canal desde o começo e ele comenta em todos os meus vídeos, ele sempre manda valeu, Gilmar, de verdade, obrigado aí por apoiar meu trabalho ao longo de todo esse período, tá? A gente vai comentar sobre algumas altcoins aqui, vou comentar sobre Ronin também,
que nós tivemos Lodete também presente aqui, cara, pedindo Pendle, beleza, a gente vai analisar Pendle, e vocês comentaram sobre Ronin aqui desabando, a gente vai falar sobre esse ativo, beleza? Bom, para a gente começar ali, antes de falar de ICP, vamos falar de Maker, né? Vocês me pediram Maker também, vamos analisar Maker. Olha só, quando a gente olha para esse ativo, ele está em uma linda tendência de alta aqui, tá? Quando a gente pega um time frame médio ali, a gente tem uma linda tendência de alta e o RSI, ele nos mostra um excelente ponto de compra, que é exatamente os 40 do RSI. Veja que a gente formou fundo dentro dessas regiões. Quando a gente estava em 40, a gente formou fundo depois aqui também nessa região, a gente formou fundo aqui, a gente veio um pouco mais abaixo depois, mas formou fundo também, ou seja, RSI voltando para essa região aqui de 40, eu olharia exatamente pensando em aportes, tá? Eu não tenho Maker para o longo prazo, não é um ativo que eu invisto, tá? Mas se você fez a sua lição de casa, tá acreditando que o ativo é bom para o longo prazo, cara, a gente tem grandes chances de voltar em breve aqui próximo dessa linha de tendência de alta, que é exatamente o RSI chegando próximo dessa região de 40. O que você vai buscar quando a gente estiver próximo dessa região de 40? Você vai começar a buscar sinais de compradores. Quais são os sinais de compradores? Sombras. Se a gente tiver sombras, se a gente tiver candles de reversão, se a gente tiver esses pontos aparecendo, olha só, a gente teve sombra aqui recente, próximo dessa linha aqui, é uma ótima região para entrar, é uma ótima região para você começar a aportar, fazer um custo médio ali dentro do ativo, se você vai usar uma estratégia de DCA, não sei. Existem várias estratégias que você pode utilizar dentro das suas tomadas de decisão. Você pode analisar um ativo para o longo prazo, ver se o protocolo faz sentido, ver se você quer holdar aqui para o longo prazo, se você acredita naquilo, e utilizar uma estratégia de DCA. Você pode utilizar uma estratégia de swing trade, simplesmente comprar o ativo ali, onde ele mostra uma região de fundo e que você vai vender em breve, que você não vai segurar aquele ativo. Você pode, cara, usar diversas estratégias. O ponto mais importante é que você sempre seja um estrategista. Um estrategista no aspecto de que você saiba aonde você está entrando, quais são os seus pontos de saída, quais são os seus alvos, o seu objetivo final daquele ativo e quais são os pontos de defesa também, caso a tese ela não vá para aquele lado, caso você não tenha o mercado indo na direção daquilo que você espera, beleza? Não é porque você entrou dentro de Maker, não é porque você comprou Maker na data de hoje que esse ativo tem que começar a subir, né? Geralmente, o primeiro ponto de pensamento de um mindset de sardinha é exatamente um mindset de que, cara, porque eu comprei essa parada tem que começar a subir. Não é bem assim, você não é dono do mercado, o mercado não tem que simplesmente fazer as suas necessidades, tá? Você que tem que fazer as necessidades no mercado, você tem que saber a hora de entrar e você tem que saber a hora de sair também, beleza? Então quando a gente olha para Maker aqui, cara, lindo, tendência de alta, a gente pode traçar exatamente aqui o rompimento anterior e ver que aqui também foi um ponto de defesa, ou seja, a gente está falando de Maker ali por volta dos 1.700 ou 1.600. Não gosto de cravar preço, eu vou esperar por sinais, tá? Como eu expliquei para vocês, sinais de reversão, sinal de RSI, para poder entrar dentro desse ativo. Se a gente olhar para os dados on-chain de Maker, a gente vê que carteiras relevantes ali, né, carteiras com mais de, cara, de 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, a gente vê que essas carteiras aqui, elas estão acumulando nesse movimento de subida, tá? Quando a gente olha o consolidado, a gente está vendo uma acumulação. Então isso daqui é um sinal de que tem big players na parada sim, tá? Então isso daqui mostra que pro longo prazo pode ser uma estratégia excelente. Se a gente olhar transações acima de 100 mil dólares, nós temos. Transações acima de 1 milhão de dólares, nós temos também. Isso são sinais de que existem big players na parada. Você quer holdar, a maior quantidade dos ativos que você vai holdar são ativos que têm big players na parada. Se não tiverem big players, você vai estar especulando. Se você está especulando, cara, você não vai expor sua carteira mais do que 5%, 3% dentro daquele ativo, beleza? Você vai ter que tomar exatamente menos risco nisso daí. Bom, em segundo, vamos analisar ICP aí que vocês me pediram. Olha só, ICP é um ponto complexo da gente analisar, complexo no sentido de que esse ativo,
ele nunca vivenciou um bull market. Desde quando ele foi lançado, tá? Foi bear market total. A gente teve uma extrema especulação em cima desse ativo no seu lançamento lá no ciclo passado. Quando a gente olha para 2021, muita gente esperava. Eu tive a esperança também em ICP lá atrás. Cheguei a ter pequenas posições dentro de ICP, posições que elas foram dadas como prejuízo dentro da carteira. Lembrando, uma carteira não é 100% dos ativos que vão performar, tá? Tem alguns ativos que eles não vão performar. 2021 a gente já estava brincando com capital rotativo, tá? Bitcoin já tinha subido bastante, é aquele momento que você começa a buscar mais assimetria no jogo. E quando a gente olha para ICP, cara, vivenciou um longo bear market aí. Só que ICP mostrou recentemente, eu cheguei a falar isso aqui dentro do canal, um padrão interessante que eu gosto, que é a bacia das almas perdidas, e que a gente fez o rompimento da bacia das almas perdidas, e que se a gente analisar aqui, ó, ela voltou e retestou o seu topo anterior, se segurou, teve um candle de reversão, teve interesse comprador dentro dessa região aqui. Olha só, a gente teve uma congestão, o mercado tentou entregar um pullback, não entregou, depois ele entregou um novo pullback, voltou próximo dessa região e se segurou aqui. Como que eu olharia para ICP? É mais para aporte exatamente próximo ali dos $10, tá? A gente está por volta da casa dos $12, pode ser que eu tenha perdido o time desse ativo, porque ele já voltou nos $10. Se a gente traçar exatamente o que nós temos de padrão gráfico aqui, a gente vai ter exatamente, cara, uma flâmula ou bandeira de alta. Bandeira de alta, na verdade, ela é lateral, né? Quando a gente tem um triângulo assim, a gente tem uma flâmula. E quando a gente olha exatamente para isso daqui, é exatamente padrão de continuação de alta, tá? Eu não me exponho nesse ativo nesse momento porque eu acabei perdendo o time dele. O ponto de entrada foi aqui atrás. Se eu for analisar agora como que a gente está, cara, eu tenho um stop muito longo ali, né? Um stop mais seguro de 32%, quando o take ele já está em 30%. Nesse momento, eu não entraria. Se você está rodando isso aqui por longo prazo, cara, talvez aumentar as posições dentro dessa região aqui seja interessante, porque parece que a gente vai dar mais uma porrada de alta aí em ICP. Mas lembrando, tá, galera, sempre um trend estruturado, sempre uma entrada estruturada. Eu não vou entrar nesse ativo aqui nesse momento, não tenho interesse nenhum em olhar para esse ativo, tá? Bom, eu quero falar com vocês sobre o Ronin aqui, exatamente com o que aconteceu na data de ontem. Olha só. Ontem eu nunca vi um frenesi tão gigantesco, né? Um FOMO tão gigantesco dentro do meu canal do Telegram quanto a gente teve ontem em cima de Ronin. Ronin é um dos ativos que eu acredito muito pro longo prazo, tá? É um ativo que eu sou super comprado na tese, acompanho o projeto desde o começo, tenho uma visão muito longa de Ronin e que eu estou exposto em Ronin desde os 20 centavos. E eu estava exposto até a data de ontem. Ontem eu vendi boa parte dos meus tokens RON dentro da carteira da comunidade on-chain. Se você é da carteira 1 milhão, não confunda as informações, tá? São carteiras diferentes, estratégias diferentes. Na data de ontem, a gente não comprou Ronin dentro da carteira 1 ao milhão. E na data de ontem, eu vendi todos os meus tokens RON dentro da comunidade on-chain. E eu vi muita gente dentro do canal do Telegram falando sobre Ronin, porque foi listado na Binance, agora é hora de comprar, agora não sei o que. E a galera saindo comprando sem pensar, sem analisar, sem entender o que estava acontecendo. Eu já falei diversas vezes com vocês que a gente compra no boato e a gente vende no fato. Ontem eu vendi 100% das minhas posições de dentro da carteira da comunidade on-chain para poder entrar dentro de um trade, para poder recomprar esses tokens RONs mais baratos. E por que eu fiz isso na data de ontem? Olha só, enquanto muita gente estava sendo manipulada pela mídia, e eu já falei, não opere notícias. Se você quiser operar notícia, opere contra a notícia. Cara, se o token vai ser listado dentro da Binance, você acredita que você vai comprar ele porque ele vai ser listado na Binance e ele vai sair explodindo? Obviamente que não. Se ele vai ser listado na Binance, ele foi precificado até essa listagem. No dia da listagem, a gente vai ter vendas
de big players. Não que eu seja big player, mas eu vendi na data de ontem exatamente por conta do movimento que estava acontecendo na data de ontem. Se a gente puxar aqui, ó, Ronin dentro da Bitget ou dentro da OKEx, né, pra gente ver o volume, olha só, o volume transacionado que nós tivemos, cara, foi o maior volume da história do ativo. A gente pode buscar aqui, ó, todas as corretoras para ver, ó, Bitget, outra corretora que a gente tinha também, o maior volume transacionado do ativo. Eu estava diante do computador quando a gente viu essa queda acontecendo aqui. A gente teve diferentes preços, tá? Dentro da Bitget, dentro da OKEx, dentro da OKEx, por exemplo, também, a gente teve diversas plataformas com diferentes preços aí acontecendo. Mas ontem, por volta dos 3h10, tá? E eu postei isso daqui dentro da comunidade on-chain, eu simplesmente vendi 100% das minhas posições do token RON, porque a gente tinha um baita de um engolfo de baixa acontecendo com divergência no RSI. Quando a gente olha para o semanal aqui dentro da OKEx, não vai mostrar, mas quando a gente olha para o semanal, por exemplo, de Ronin, a gente estava super esticado. Olha esse engolfo de baixa que a gente está tendo também no semanal. O semanal já fechou? Não, ainda não fechou. Só que no diário a gente já teve sinais de reversão de movimento. Galera, a gente está falando que se você comprou o token na data de ontem, você está comprando o token depois de uma alta de 700%. Ontem eu vendi, ontem eu realizei lucro dentro desse ativo porque eu vou buscar recomprar esse ativo em patamares mais baratos, porque ele estava esticado e porque a gente tinha um grande frenesi. E é muito louco, porque eu fiz as vendas antes da gente ter o anúncio de que a Binance iria listar isso daqui dentro, que iria listar o token RON dentro da sua própria corretora. Eu fiz as vendas antes do fato acontecer. Por quê? Sinais, análise, price action, dados, informação. Olha só, a nossa função como analista é identificar o que os outros investidores estão fazendo e a gente escolher jogar o jogo junto com os big players, junto com grandes investidores. O alto volume de vendas que nós tivemos ontem, né, o alto volume de negociação, foi exatamente uma válvula de escape de big players. Enquanto a gente tinha um frenesi ali, a galera comprando sem pensar o que estava fazendo, sem analisar, não é porque o Gui Telles falou que o token RON há 3 meses atrás, quando a gente estava em 60 centavos, é um bom ativo que você vai comprar ele quando ele estiver em 3,50. Se você quiser saber o que eu estou fazendo na prática, entra e segue as minhas carteiras, que aí você vai ver eu comprando, eu vendendo, mas não fica pegando calls soltas do passado e executando agora, tá? Ronin é um projeto que eu acredito por longo prazo? Sim, é um projeto que eu acredito por longo prazo. Os $3 é um ponto de compra? Não, os $3 não é um ponto de compra. Os $3 é um ponto de venda. E foi isso que eu fiz na data de ontem. Eu vendi dentro da comunidade on-chain. Por que você não vendeu dentro da carteira Rumo 1 Milhão? Eu sei que muitos alunos me assistem aqui dentro do YouTube, porque a carteira Rumo 1 Milhão a gente tem uma estratégia diferente, uma estratégia de DCA. Dentro da carteira da comunidade on-chain, eu não tenho caixa, é uma carteira que eu montei no passado, é uma carteira que, para eu conseguir aumentar a minha exposição dentro do mercado, eu preciso vender em alguns momentos e recomprar mais barato, caso eu acerte a operação. Dentro da carteira Rumo 1 Milhão, não. A gente tem caixa, a gente vai seguir aportando, mas pode observar que na data de ontem a gente não comprou Ronin porque ela estava extremamente esticado. Agora, quando ela cair, quando ela chegar nos alvos de compra, a gente vai comprar dentro da carteira Rumo 1 Milhão, beleza? Se você quiser participar dentro da carteira Rumo 1 Milhão, link tá na descrição, beleza? Se você quiser participar da comunidade on-chain, primeiro você precisa ser aluno da carteira Rumo 1 Milhão. Bom, dando continuidade aqui e analisando o nosso último ativo, aí que senão eu vou acabar me estendendo muito aqui, vamos analisar Pendle. Olha só, Pendle é um ativo que, cara, simplesmente é tendência de alta linda aqui, essa parada não para de subir. Qualquer pullback que isso daqui for entregue dentro de um gráfico de 4 horas, por exemplo, olha só, RSI chegando dentro da região de 50 é ponto de compra. Saiba que isso daqui é pura especulação, tá? É simplesmente surfar o hype que está acontecendo dentro do projeto, simplesmente se expondo nisso daqui com cautela. Pequena exposição, não ache que você achou o ativo que vai te deixar
milionário, porque ele não vai te deixar milionário, em um momento ele vai reverter, ele não vai subir para a lua exatamente o tempo inteiro. Chega uma hora que ele vai reverter. Já comentei com vocês que Pendle, se vocês quiserem entrar, ponto de entrada no RSI, gráfico de 4 horas. Eu não tenho esse ativo e eu não exponho nesse tipo de ativo por conta desse tipo de movimentação aqui. Quando a gente vê as carteiras grandes ali, falando acima de 1 milhão, né, de dólares, ali acima de 3 milhões de dólares, na verdade, cara, essas carteiras, elas vêm, acima de 300 mil dólares, em azul até 3 mil dólares, e em vermelho aqui, acima de 3 milhões de dólares até 30 milhões de dólares. A gente vê que essas carteiras, elas estão distribuindo. Bom, se elas estão distribuindo, eu prefiro ficar fora dessa parada. Olha só, a gente tem oportunidade todos os dias, mercado, cara, ele tá aí todos os dias, tem oportunidade em Ronin, tem oportunidade em Maker, tem oportunidade em Ether, tem oportunidade para todo lado. Nem todas as oportunidades, elas são minhas. Não é porque eu vi Pendle em tendência de alta que eu vou sair investindo em Pendle. Primeira coisa, eu vou analisar. Eu gosto de jogar o jogo junto com big players. Eu gosto de jogar o jogo junto com smart money, junto com institucional. Se esses caras não estão querendo acumular Pendle, não é porque ela está subindo que eu vou simplesmente acumular. Eu não vou ser válvula de escape para big players. Eu não vou ser sardinha. Não estou falando que quem está investindo em Pendle vai ser sardinha. O que eu estou falando é que o big player, ele está saindo do jogo. Se ele está saindo do jogo, eu não quero entrar nesse jogo, beleza? Prefiro buscar outra oportunidade em outros ativos. Mas saiba que dentro do price action aqui, a gente está numa linda tendência de alta. Em algum momento vai reverter. Até essa reversão, pode considerar exatamente o RSI de 50 aí. Lembrando, se está formando topos e fundos ascendentes, sempre tenha um stop bem claro ali em fundos anteriores, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje sobre altcoin. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!